Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente. Hoje é dia de falar de Doces Magnólias, série da Netflix, que teve a primeira temporada lançada em 2020 e a segunda agora em 2022. Então, para começar, vamos de sinopse. Isso, vou ler a sinopse da Netflix. Juntas, as amigas Mad, Ellen e Dana Sue lidam com problemas amorosos, familiares e profissionais na pequena cidade de Serenity. Aí tem uma pequena observação que a série foi baseada no livro Doces Magnólias, que é da autora Cheryl Woods. Eu fico imaginando o que é que tem nesse livro. Se realmente é a mesma história e tal. Se é a mesma situação, se a série inventa muita coisa. Queria ter tido essa experiência aí de ler esse livro. Acho que deve ser legal. Sim. Vamos começando pelo geral, né? É bem isso mesmo, é uma cidade pequena. Eu acho que é o melhor cenário possível para séries em geral, tanto série de romance quanto série de investigação policial, que é o meu tipo preferido. O melhor cenário é uma cidade pequena em que todo mundo se conhece e fofoca rola solta e tudo mais. Eu adoro histórias assim. Eu adoro esse cenário de série. Eu acho maravilhoso. E eu acho que isso é uma coisa muito legal dessa série. Porque realmente mostra muito a dinâmica da cidade, vários personagens vão se envolvendo na história e isso vai enriquecendo as personagens principais também. Sim, eu gosto desse rolê da série, de ser de cidade pequena, porque me lembra onde eu morei toda a minha vida, que foi numa vila, que basicamente é a cidade de Serenity, sabe? As pessoas se conhecem desde sempre, desde que nasceram e se entendem por gente. E óbvio que tem gente que sai e volta, ou que sai e nunca mais foi visto. E a fofoca reina. Então é muito lugar familiar. E nem dá pra dizer que é em menor escala, porque a tua vila é exatamente a mesma quantidade de pessoas que tem em Serenity. Sim, a mesma população. Sei bem, pois que eu vivi bastante. Fui muito pra aquela vila, então eu sei exatamente quantas pessoas podem ter lá em alguns momentos. As festividades, infelizmente, só não são tão ricas, tão bem organizadas, até porque Belém é calor, não dá pra fazer aquela graça toda. Não tem toda aquela pompa de Serenity, tipo, da abertura do spa, mas a bagunça é garantida. Exatamente. Festa, gente, sempre tem. Agora, fofoca aquela chiqueza também. toda é coisa de gente branca. Mas é isso. O legal dessa série, eu acho mais legal, além do cenário dela, é o foco. O foco é muito na amizade das três personagens principais, né? Como já diz a sinopse. E é muito legal ver essa amizade delas, mesmo que elas sejam pessoas muito diferentes uma da outra. Eu gosto que elas são amigas desde sempre, né? Tipo, desde a infância. E mesmo que elas tenham tomado já até uma certa forma, rumos diferentes, elas têm rituais para permanecerem unidas e Isso. ativas na vida uma da outra, né? Isso é o mais legal. Eu tenho muita inveja do ritual delas da noite das margueritas e tal, que elas fazem bons drinks e comida, que deve ser muito boa, visto que uma delas é dona de um restaurante. Uhum. E fofoca, né? Basicamente, é fofoca e ficar reclamando da vida, que é ótimo, o melhor tipo de programação. E a série, ela mostra muito o quanto elas são diferentes e eu gosto da tentativa de trazer uma certa diversidade no personagem das três, porque elas são diferentes em aparência. Só uma delas é muito padrão, né? Que é aqui a história é mais bem desenvolvida, né? Que é a Mad. Mas a Ellen e a Dana Sue já fogem desse padrão magro branco. A Ellen é uma mulher negra e advogada e muito foda e tudo. A Mad já é toda, né, fofinha e dona de casa e muito preocupada. Que largou com o trabalho para cuidar dos Isso. filhos, cuidar da casa, enquanto o marido fazia carreira. E a série começa já com ela se divorciando desse lixo humano.
Esse homem podre. E a Dona Su é empreendedora, dona de um restaurante. E ela é muito, sabe, muito, como é que fala? A bicha é braba, né? Ela é severa, mas eu acho que ela é muito firme, sabe? Isso, ela é muito firme nas coisas, só que às vezes ela acaba passando um pouco do ponto. E às vezes, sendo muito firme, ela acaba sendo... ela é muito exigente. Cabeça dura, sabe? Isso. Tipo, e não aceita muito que as coisas podem ser de outro jeito. Tipo, tem que ser do jeito dela. É meio isso. Tipo, como ela é muito exigente com ela mesma, ela acaba exigindo essa perfeição de todo mundo em volta. Só que as pessoas, o mundo, ninguém é assim, né? E aí eu até entendo essa coisa de querer que todo mundo esteja fazendo tudo certo, já que ela tá tentando fazer e às vezes parecer que as outras pessoas não estão nem tentando. Mas é porque realmente... Eu imagino, eu sei exatamente o desespero que é. Mas é porque ela passa muito dos limites, ela se excede em alguns momentos com pessoas que não precisava. Eu acho que tem momentos em que ela se excede que é providencial, mas tem momentos que ela tá certíssima, tipo... Principalmente quando começa a série, né? Começa a série com a Mad se divorciando do Bill, que é o marido dela, de humano. A Ellen tá ajudando a Mad nesse divórcio, e enquanto a Dona Su tá passando por uma situação no restaurante com um chefe de cozinha, que tá bebendo demais e querendo trabalhar do jeito dele e cagando pras regras do negócio da Dona Su. Isso, ele quer trabalhar bêbado, fora do horário, ele fica pegando ele tá roubando ingredientes. Bebida também, né? Isso, ele rouba a bebida e rouba ingredientes da cozinha, porque querendo ou não, ele fica cozinhando ali fora do horário pra testar a receita e, ficar gastando ali as coisas da cozinha pro negócio que é dele, ele pode testar na casa dele, não tem casa. E aí começa com esse dilema, né, dela expulsando ele do restaurante e ele querendo tomar todo o crédito do negócio dela pra ele, né? Tipo, se o restaurante sem ele não seria nada. E aí, nesse momento, ela é bem firme, né? E isso eu fico, tipo assim, tá certíssima, vai lá, bota esse desgraçado pra fora. Ao mesmo tempo que eu fico nervosa, eu no lugar dela não teria sido tão firme nesse momento, principalmente um homem bêbado e com uma faca do lado. Eu teria um pouco de cuidado. Eu teria pelo menos, sei lá, chamado a polícia, alguém, não sei, eu não teria tanto... Mas a bicha é muito corajosa, ela é doida mesmo, ela não quer nem saber. E isso é muito legal dela, ao mesmo tempo que às vezes ela passa do ponto com pessoas que não precisa. Ela passa do ponto com a filha, com as amigas, com pessoas que estão lá tentando. Não é um cara que tá sendo escroto com ela, são pessoas que estão ali tentando e às vezes ela dá essa passada ali. Que é o que causa alguns atritos na série, né? Já a Mad, coitada. A Mad tudo aceita. E aí o começo, justamente, se não fosse as amigas dela, coitada, a Mad nem sei o que seria dela. Porque ela vai meio que aceitando tudo e tal. E tudo realmente começa quando ela tá se divorciando do marido e a Ellen tá lá com ela. E o marido já começa dizendo que ele quer vender a casa onde ela e os filhos moram. E, tipo, pra repartir o dinheiro aí, te vira aí pra ver onde é que tu vai morar com teus filhos. Eu não tinha reparado nesse detalhe quando eu assisti da primeira vez. Aí quando a gente decidiu reassistir, né, pra comentar, eu reparei, tipo, é a primeira frase, assim, da série, ele querendo vender a casa. Tipo, cara, não. E, tipo, vender a casa e dividir o dinheiro. Metade pra ela, metade pra ele. Querida, você traiu ela. Você tá casando com a sua enfermeira, todo errado, e quer tirar, tipo, a família da casa e ainda ficar com metade do dinheiro? Tipo, não. Sendo que, no fim, os 3 filhos vão ficar com ela. Ele vai levar metade dos filhos, ele vai repartir 1,5 filho pra ficar com ele também. Não tem nem como, entendeu? Os filhos vão ficar com ela. E aí ele quer metade do dinheiro. Muito engraçado. Sem contar o detalhe que eu também não tinha percebido a primeira vez que eu assisti, que foi o momento que elas comentou ali meio por alto, que ela ajudou ele a pagar a faculdade dele de medicina, com o trabalho que ela tinha antes. Ela primeiro trabalhou, juntou grana pra poder pagar a faculdade dele, e depois ela larga o trabalho pra, tipo, cuidar da casa e dos filhos, e o bonito quer sair com metade da casa. Não. Não. Nossa, inadmissível. Me dá desespero ver essa cena. E quando eu vi ainda essa história de que ela ajudou a pagar a universidade, fiquei, não, esse homem é um abusado. É muita coragem.
Mas tem uma coisa que este homem o Bill, realmente ele é um abusado. Ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo da vida dele. Ele tem uma frase que no começo dá, assim, um ódio inacreditável, que é ele falando que ele tá fazendo a coisa certa. Sim. Meu amor, a coisa certa, que horas? Que você já Fazendo tem a coisa sua mulher. certa depois de ele ter traído a mulher, engravidado uma enfermeira que trabalhava na clínica dele. Então já tá todo errado também como empregador. E aí agora ele quer Exatamente. fazer a coisa certa. Coisa certa pra quem? Né? Sabe? Meu Deus! E ainda quer que os filhos levem isso. Não levem isso pro pessoal. Tipo, não foi com vocês. Não importa se não foi com eles. foi com Ele quem, queria então? tomar a casa deles. Tipo, porque é sobre mim e sua mãe. Não, meu filho, não é. A partir do momento que você pega essa família e joga, né? Mexe com a vida deles, joga a vida deles de cabeça pra baixo. É sobre seus filhos, sim. Você acabou com a família dos seus filhos. Querendo ou não. Né? Ainda mais gerando, que não foi tipo uma separação de boas e tal. Não, ele gerou um constrangimento na cidade inteira. A cidade inteira sabe que o pai deles engravidou uma fulana no trabalho. E é até uma sabe? situação que vai pra escola. Tipo, vai pra escola deles. Tem um momento que o Jackson, que é o filho do prefeito da cidade, ele meio que compete com o Tyler, que é o filho mais velho da Maddie, com o Bill. E aí tem uma hora que o Jackson dá uma provocada no Tyler falando isso, tipo, você gosta de novinha igual seu pai. Aí, nossa, tipo, o adolescente de 17 anos tendo que ter esse tipo de coisa, porque o pai foi super irresponsável. Porque o pai não soube fazer as coisas. E rola a desculpa que 2 personagens usam na mesma série, que é o meu casamento estava horrível. Meu filho, termine. Faça uma terapia de casal, converse com a pessoa que você está casado, se separe. Porque depois o marido da Dana Sul também justifica a traição dele do mesmo jeito. É porque o casamento tava horrível, eu não aguentava ficar perto de você. Meu amor, terapia, não sei, termina. Falando em terapia, né, eu acho que é importante mencionar que a série é uma série padrão americana, então ela tem muito de cidade pequena, então ela tem muito a presença da igreja, que eu não sei dizer exatamente qual é a igreja, eu acho que não é católica, porque é uma pastora, mas essa pastora, ela meio que atua como grande psicóloga de toda a cidade, né? O que é um problema. Todo mundo que precisa de qualquer ajuda, de qualquer conforto psicológico, vai falar com a pastora. É um problema. Até porque essa pastora tem momentos que ela lida bem, aí rola ali uma terapia de casal meio errada, que no final tudo meio fica nas costas, tipo, quando volta o marido da Dana Sul, que ele joga essa, né? Eu não gosto muito dessa parte da série, e que meio no final a culpa de tudo que dá errado é da Dana Sul, porque ela é estressada, ela tava descontando as coisas no marido. Não, e parece que ela é muito... Humana. Eu acho que nem é tanto de estressada, eles colocam, tipo, ele errou com ela, mas que ela não soube ver também, às vezes, em que ela errou com ele. Mas aí eu fico pensando assim... Só que ela não traiu ele. Exatamente, tipo, não se compara. No máximo ela pode ter sido grossa, estúpida, ela pode ter, né, exagerado. De novo, é motivo pra trair? Não era melhor ter terminado de uma vez? Ou então, se fosse... Podia ter ido falar antes com a pastora, né? Exatamente, falado com a pastora antes de trair, que tal? Não é uma boa ideia? E porque fica chato, né? Nesses casos, a traição é um negócio... No caso deles, numa cidade tão pequena, a traição é um negócio muito pior. Porque não é só o sentimento entre as 2 pessoas. Fica uma desmoralização pra cidade inteira. Sabe? Fica uma situação super chata de, tipo, a cidade toda tá reparando que tu tá sendo traída depois que tu tá sendo... Tipo, tá se divorciando, e no caso da Dana Sul, tá voltando com o marido. Então, tipo, 300 mil olhares de fora e, tipo, julgamentos externos que atrapalham muito as decisões, né? Isso acontece também com a Maddie e acho que um pouco com a Ellen também. Mas com a Maddie, quando ela começa a se relacionar com o Cal, que é o treinador da escola. Que todo mundo começa a falar, os filhos... Não... Ainda tem isso, os filhos se metem, né, na situação toda. A filha da Dana Sul não sabe da traição. Vamos fazer só um pequeno parêntese pra explicar aqui. Tipo, tem as 3 protagonistas
E aí a Mad tem 3 filhos, né? O Tyler, o Kyle e a Kate. E a Dona Sul tem a Annie. E a Ellen não tem filhos, mas isso é uma outra questão, a gente já vai chegar nela. Nessa questão da Ellen sem filhos. E aí os 3 adolescentes são muito amigos. Amicíssimos. Visto que as mães já são amigas, então eles basicamente cresceram juntos, né? Irmãos. Isso. Irmãos ali, e né? E aí essa trama da vida pessoal das 3 amigas também perpassa por muitos problemas que esses adolescentes, eles vão ter na escola e na vida pessoal deles e na amizade entre eles. Então a gente vê como, por exemplo, o divórcio da Mad com o Bill interfere muito com os 3 filhos, mas principalmente com o Tyler e com o Kyle. Uhum. Eles também deixam bem claro que o divórcio da Dona Sul com o marido, que eu esqueci o nome dele. Ronnie. Isso. Que o divórcio da Dona Sul com o Ronnie não foi nada amigável. Ela enxotou ele de casa, dá a entender que ela tava metendo a porrada nele, enxotou ele de casa. E que a Annie ficou super sem entender o que estava acontecendo e por que a mãe estava expulsando o pai de casa, né? Ela não soube que teve a traição. Ela imaginou que o pai tenha feito uma besteira de leve e que a mãe já se excedeu, visto que ela é muito rígida. Então ela meio que tomou as dores do pai. Isso. Né? E começa com ela tretadinha assim com a mãe. Tipo, a mãe sendo muito, muito exigente com ela. E ela sempre argumentando que ninguém pode errar com a mãe, porque senão ela vai expulsa de casa. Isso. Já os filhos da Mad têm toda a questão do divórcio, que atinge muito eles e de forma diferente, né? Porque o Tyler é o menino que reage, ele fala, ele fica com raiva do pai e ele demonstra. E ele é o filho Kyle, mais velho e que tem uma relação mais próxima com o pai, porque ele é jogador de beisebol. Que é um esporte que ele acompanhava com o pai. Então eles são muito próximos nesse sentido. E aí ele fica muito mais raivoso e demonstra mais a raiva dele com o divórcio, né, dos pais. Porque a decepção é muito maior. O pai era amigo dele, como assim que ele fez um negócio desse com a gente, entendeu? Então eu imagino que deva doer muito mais nesse caso, pô. Como é que acontece as coisas desse jeito? Já o Kyle é o adolescente que não vai reclamar. Ele é o adolescente que só sorri a cena, todo mundo acha que tá tudo bem, porque ele não tá demonstrando nada de forma muito clara, mas ele também é colocado como o artista da família, então ele é ator, ele gosta muito de teatro, e aí então ele acaba não tendo atenção do pai, porque ele não é dos esportes, então eles não têm essa ligação. E aí ele sente muito a falta do pai, porque além de, ele já não tinha essa ligação muito forte, e agora o pai já nem mora mais com ele, que era basicamente a ligação que eles tinham, era a convivência diária, então até isso ele perde. E no único momento que o pai tá presente, são sempre as atividades do Tyler, então é no jogo do Tyler, no treino, quando ele tá indo mal na escola, enquanto o Kyle tá sempre em segundo plano, e todas as coisas que envolvem ele, o pai ignora e deixa de lado. Porque, teatro, quem se importa, isso não é tão importante quanto um jogo de quê? De beisebol. De beisebol. De beisebol. E, sabe, aí o menino fica muito deixado de lado. E é bem triste, assim, a situação. E ele internaliza muito, né, as coisas. Ele vai guardando, até que chega um momento da série que ele as explosões que o Tyler teve em episódios pontuais da série é diferente do Kyle. Ele fica fingindo que tá tudo bem e tenta até se aproximar do pai através da amizade dele com a Noreen. Isso, que a Noreen a enfermeira barra amante. A enfermeira, amante e agora, né, nova esposa. Eles não chegam a casar, eles estão noivos. Ela tá até com um anel de noivado. Ai, meu Deus. Bicha. O divórcio nem saiu e ela tá com o anel de noivado. Sim. E aí, verdade. O Kyle se aproxima da Noreen e eles constroem uma amizade. Só que ela também aí começa a desenvolver uma outra trama da Noreen, que eu acho que a gente fala pra depois, né? Isso. Depois a gente fala da Noreen com um pouco mais de detalhes. E que é uma das poucas pessoas que o Kyle tem essa abertura pra falar do que tá incomodando. Mas mesmo assim, ele não chega a entrar muito em detalhes com ela. Né? Quando é pra reclamar, ele só reclama com ela e mesmo assim é tudo muito por alto. Um jovem misterioso. Ele não fala muitas coisas. Ele fica meio ali. E aí a grande treta entre os adolescentes é o bonde
dos encontros ali. Que o Kyle é afim da Annie e a Annie, ora veja, é afim do Tyler. E o Tyler só quer saber de beisebol. Né? E aí fica uma grande bagunça a vida desses três, porque rola esse desencontro. Um gosta do outro, outro gosta de um. E aí rolam vários momentos horríveis de extremo constrangimento. Autoconstrangimento. Que eu fico lembrando assim, gente, meu Deus, eu nunca teria feito isso quando eu era adolescente. Sim, eu adolescente, eu só fazia as coisas com muita certeza. Como já muito bem divulgado no episódio de Eu Nunca fui uma adolescente muito besta, só ia pras coisas, só ia tomar alguma atitude quando eu tinha muita certeza. Mas assim, eu tinha que estar muito certa do que eu tava fazendo pra ir tomar alguma atitude. Porque Deus me livre. Deus me livre quebrar a cara. Juro, Deus me livre as situações que aconteceram, que foi a Annie bêbada, beijando o Tyler. Ela tenta beijar o mandando Tyler, um áudio depois ridículo. mandar áudio, se declarando pra ele. Tadinha, ela bichinha. Esse áudio dá desespero, vejo. E tipo, sabe, ainda tem a situação que depois a escola inteira ouve esse áudio por culpa do Jackson, né, que meio que vaza esse áudio. E é horrível. Eu, no lugar dela, não teria voltado pra escola nunca mais. Esse seria o momento ótimo de ir embora dessa cidadezinha. Nunca mais olhar, cara. Eu entendo perfeitamente ela que quis se esconder, né? Mas a mãe dela não deixou, até porque ela também tinha que disfarçar. A mãe dela não podia saber disso tudo. Ainda tem isso, né? Ela se fecha muito da mãe dela, então a mãe dela não consegue ajudar com as situações. Isso porque tudo isso só aconteceu porque teve uma noite que ela, sem autorização nenhuma, bebeu e fez um monte de merda, né? E aí a mãe dela não podia saber, né? Porque a mãe dela, obviamente, não podia saber que ela bebeu. Óbvio que a mãe dela descobre em algum momento e ela ganha um leve castigo aí, mas Deus me livre. E aí depois, no dia da apresentação, como se não bastasse a primeira vergonha passada, no dia da apresentação do teatro lá do Kyle, ele, depois conversando com a Annie, tenta ficar com ela também. E aí é outro constrangimento. E aí ela se sente no lugar do Tyler, né? Exatamente. Ela sente exatamente o que o outro sentiu. Tipo, não, bicho, pere lá, a gente é irmão. E ainda tem a diferença de idades, né? Porque dá a entender que o Tyler é o mais velho, ela tá ali, né? Entre a idade dos dois. E o Kyle é mais novo que ela. E aí fica uma grande confusão. É terrível, coisa de adolescente, gente. Aí é isso, né? Eles estão envolvidos nessa trama deles três, de um gosta do outro, que não gosta de ninguém. Aí já não bastasse esse drama por si só, e esses constrangimentos que se passam na adolescência, ainda tem o drama da família de cada um, né? Que só potencializa as coisas. Até que, a série termina com um grande acidente de carro causado por isso. Por causa dessa briga de adolescente. Gente, e é terrível, assim, pra quem acompanhou e viu em 2020 a primeira temporada, a gente assistiu e foi terrível, foi podre. E foi horrível, porque simplesmente termina com o acidente, não diz quem tá no carro, o que aconteceu e tudo mais. E só foi lançar a segunda temporada esse ano. Gente, como assim? Eu fiquei esse tempo todo esperando pra saber o que ia acontecer e eles cortam a cena do acidente, assim, 2 segundos. E eu fiquei revoltada na época, porque é uma série muito tranquila, que não tem, apesar dessas coisas que a gente tá contando, não tem grandes, oh meu Deus, grandes no tretas. geral, é uma série que não acontece nada. O que acontece é isso, as mães, as 3 protagonistas, elas se encontram, elas conversam, elas falam da separação da Maddie, que ela tá sem emprego, mas aí essas coisas elas são rapidamente resolvidas, a Maddie se separou, tá sem emprego. Aí, por conveniência, a Ellen e a Dana Sue acabaram de comprar uma casa que era um marco da infância delas. E aí elas compram uma casa e aí tá aqui, Maddie, olha, você pode administrar um spa. Tá aqui um emprego pra você. Emprego. Dinheiro, isso não é problema, tá aqui o emprego. Aí tem um problema lá com o restaurante da Dana Sue. Poxa, agora o treinador, que agora é namorado da Maddie, agora é amigo de todo mundo, vai investir no restaurante. Acabou. Eu acho que faltou a gente entrar nessa parte do início do relacionamento do Kyle e da Maddie. Eu fico passada.
Porque, gente, eu acho muito bom o começo do relacionamento deles. Que é isso. Ela tava morta de afim dele, só que ela tava morta de preocupada também com o que a cidade toda ia falar dela. E assim, se não fossem as amigas e a mãe dela... Ixi, ela não ia fazer nada. A mãe dela que é maravilhosa. Tipo, falou, minha filha, Sim. vai, pelo amor de Deus, fica com esse homem. Ela não Tá teria, ficando tipo, feio já. ela não teria tomado uma atitude por medo de julgamento de uma cidade Com que certeza. viu que ela foi traída. E, tipo, gente, ela só tá recomeçando a vida dela depois dessa cagada toda. E aí tem toda a situação de que ele é o treinador de beisebol do filho e como isso vai Ele é afetar um o jogador menino. famosão já, que aí foi contratado pra fazer o time de beisebol da escola e até ganhar, na verdade, o campeonato estadual. Isso. E aí, por coincidência, né, tipo, óbvio que tinha que acontecer, ele vai se apaixonar pela Maddie. Uhum. E aí tem essa treta também do Tyler, dele, tipo, o beisebol era o refúgio dele. Aí o que acontece? A mãe dele começa a namorar com um treinador. Parabéns. Aí pronto, né? Acabou. Acabou a paz. E aí as coisas começam a se misturar muito. A cabeça do adolescente, coitado, né? Sofrendo. E aí, já que a gente falou do spa, essa era uma casa da infância delas, que elas vendiam umas limonadas, uma coisa assim. Elas tinham um negócio ali. Uhum. E ela era de uma senhora, a Miss Francis, eu acho. Isso, Miss Francis. E ela tinha um sobrinho que ia passar o verão na cidade, que aí é o grande amor da vida da Ellen, o amor da adolescência dela. Que volta pra cidade quando ele descobre que elas compraram um spa, né? Aí conta a história deles. Esse é o melhor encosto. Ele fica meio que indo e voltando da vida da Ellen ali, sabe? Sempre que parece que ela esqueceu ele volta. Desse, né? É verdade. Quem nunca? Sempre tem aquela pessoa, quando tu tá superando tua vida, tá andando de novo, lá vem, oi, sumida. Oi, tudo Aí, bom? pronto. Agora que tá tudo bem, deixa eu vir aqui cagar um pouco. Exatamente, tá tudo muito bom a sua vida, né? Você anda muito feliz, vamos estragar? É tipo isso. E aí parecia que tava tudo bem, tinha até já uma outra pessoa interessada nela ali, só que ela não percebe ainda. E aí este homem volta pra cidade e criando uma confusão desnecessária, porque a casa tinha que ser minha, e sendo que tipo, disputando a casa, a tia dele tava vivaça, e ele querendo meio que... Ele queria atenção, era isso que ele queria. Até as amigas falam, tipo, ele voltou não pra questionar os planos pra casa, ele voltou porque ele quer a atenção da Ellen. Isso. A tia dele fala pra ele, né? Ela fala, meu filho, pelo menos admita porque você está aqui, você não tá preocupado com essa casa, que quer saber da outra, né? Fale a verdade, pelo menos, né? Seja sincero. E aí tem um momento, né, depois de tudo isso, depois dele infernizar todo mundo, ele vai e fala pra ela, e aí eles voltam, e meu Deus, muito amor, até que bate no assunto de que a Ellen quer muito ter filhos, porque, querendo ou não, ela cuidou da carreira dela, enquanto isso as amigas dela, tipo a Maddie, largou tudo e construiu uma família, tem lá os 3 filhos dela, muito feliz e tal, feliz entre aspas, né, que depois o Bilbo estragou a felicidade. Mas a Dana Sul conseguiu equilibrar, entre muitas aspas de novo, as duas coisas e conseguiu a família e conseguiu o trabalho, e a Ellen focou só no trabalho. Justamente porque este homem fica indo e voltando, então ela nunca conseguiu constituir realmente uma família, né? Ela foi fazer universidade, né? Então ela saiu da cidade, ela foi morar... E ela foi morar em São Francisco com o Ryan, que é o bendito encosto. E aí, parece que já tem esse atrito. Tipo, ele queria, sei lá, salvar o mundo e fazer 300 coisas em vários países. E ela decidiu voltar pra Serenity, que era onde ela se sentia confortável pra viver. Sim. E aí, é isso. Tipo, eles já se separaram uma vez porque eles queriam coisas diferentes. Aí ele volta pra cidade, eles voltam a ficar juntos, se separam de novo porque ela quer ter filho e ele diz que não quer. E aí ele vem com uma desculpa lá, de que ele viu uma cena muito traumatizante, que, meu Deus, acabou com a vida dele. Mas aí eu acho, assim, depois do Bill, porque o Bill foi o personagem feito pra ser odiado, óbvio. Sim. Não tem dúvidas disso. Mas, cara, eu acho o Ryan o mais... o que menos me desce, assim, é tipo, de todos os personagens é o que eu menos suporto. Eu acho ele extremamente chato, eu acho ele muito esquerdomacho. Isso. Porque ele tá ali e ele meio fica empatando a vida da outra. Ela não consegue seguir em frente, porque sempre que ela tá seguindo em frente, esse homem ressurge. Aí ele vai, não, juras de amor, e logo depois ele... Não, peraí.
Mas eu não mudei nada. Eu não mudei nada. Quem tem que mudar é você. Entendeu? Eu acho isso muito chato. Enquanto ela tem uma pessoa que demonstra claramente que tá querendo ficar com ela, que é o Eric. E aí, ele deixa bem claro as intenções dele. Eles ficam flertando. E a Ellie até dá uma correspondida. Mas uma correspondida, sabe? Só num flerte amigável. E aí, ele recua super quando o Ryan chega. Então, sabe? Deixa ela ter um recomeço. Para de perturbar a vida dela. Deixa ela fazer a vida dela com outra pessoa. E até quando ela finalmente, as coisas com o Eric andam. Que finalmente vai. Demora muito. Demora. Gente, o tanto que eu fiquei aqui gritando com a televisão, se beijem. Égua, que saco de chata. Se beijem. Que frescura. Mas quando finalmente vai, esse homem volta. No final da segunda temporada. E isso acaba assim. A segunda temporada acaba nessa situação. E casa comigo. Eles não estavam nem juntos. Nossa. Tá vendo? Esquerdo macho, vai lá, quer fazer um grande ato e, nossa, olha como ele foi maravilhoso. Deixa eu aqui casar com ele de presente. Não vou falar palavrão. Deus. Family friendly, esse podcast. A gente vai tentar. Ai, vai pastar, olha, sinceramente. Sem paciência pro Ryan. Não, é horrível, porque, gente, meu amigo, você nem está tendo um relacionamento com esta mulher. Eles não estavam nem juntos, ele tava, tipo, meses longe. Aí ele volta, tipo, opa, vamos casar. Não... Sei lá, olha o que se passa na cabeça de uma pessoa assim. E é engraçado, porque tem muitas comédias românticas que tem exatamente essa cena de personagens que não estavam nem juntos, mas aí chega, casa comigo e as coisas dão tudo certo. Mas, inclusive, tem em Friends, né? É assim que a Phoebe casa com o Mike. É nessa situação aí. É a mesma situação, é até pior, porque no dia ela tava com outro cara e ele viu, é bem bizarro. Só que aí Friends, enfim, né? A gente participando. Friends tem mais tempo, né? Mais antigo. A gente coloca ali a suspensão de descrença e fica por isso mesmo. Mas é porque nessa situação tu fica, meu Deus, Sumi, mas nem faz sentido, não faz sentido nenhum, dá muita raiva essa parte. Falando de relacionamentos, tem um outro que a gente quase esquece, que é o da Dana Sul com um fazendeiro belíssimo, que é o que me faz não querer que ela fique com o Ronnie. Eu torço muito pra ela voltar com o fazendeiro, porque eu apesar de eu achar parênteses. Eu acho o Ronnie o homem mais bonito da série. Eu acho sem dúvida. Maravilhoso. Mas tipo, de beleza, né? Agora, relacionamento, eu gostava mais da Dana Sul com o Jeremy. Com certeza, porque era muito legal, eles tinham muita coisa a ver ali e tudo, a coisa com a comida e os carros e todo, sabe, ela tava muito vivendo a adolescência de novo e muito feliz. Isso. Tava muito legal até o Ronnie chegar. E é impressionante, tipo, assim, bem pontual, ele volta quando o Jeremy tá lá na cozinha, aí aparece, assim, o Ronnie do nada. Nossa, que ódio. Sim, e é muito doido isso da série, né? Porque o Ronnie fica sem aparecer vários episódios e a gente só fica criando a imagem ali do que comenta-se por alto, né? Isso. A Dona Sul fala ali mal dele. Aí tem o momento da Annie conversando com o pai e tal, por mensagem. E as amigas também jogando um shade pra cima dele e tudo. E aí a gente fica com a impressão de que ele é um Bill número 2, né? E aí, quando surge, aparece um homem lindíssimo. Eu acho que o Ronnie não, o Bill é o único feio da série. Porque essa série ela é bem recheada de homens bonitos. É até assustador chegar, não sei o que tem na água dessa cidade. Colocar alguma coisa, porque todos os homens são bonitos. Não é normal. Começa que homem, em geral, a maioria é meio maltratado, né? Mas nessa série, os homens são todos lindos, com exceção do Bill, que é qualquer coisa. Mas é isso, ele foi feito pra ser odiado, então até o personagem tem que ser feio. Exatamente. Já o Ronnie, que a gente começa meio assim, aí aparece ele lindo e querendo voltar com a Dona Sul e se esforçando, a gente fica até meio, ixi, e agora? Mas eu ainda acho que ela tinha que voltar com o Jeremy, apesar de que eu acho que isso não vai acontecer. Algo me diz. É que a série tem toda uma coisa de família, essa vibe meio igreja, essa de vibe novo, cristã. Esse recorte de cidade pequena, Estados Unidos. Então tem muita essa vibe, a família, apesar de começar com o cara traindo a esposa.
Tem toda uma vibe cristã aí na bagunça que... Das principais atividades, tipo, sei lá, de diversão, de entretenimento, estão muito perto ali da igreja, do culto de domingo, da escola bíblica de férias, que inclusive... É o momento que eles se encontram, e que os adolescentes se encontram e tal. E aí tudo é meio ali em volta da igreja. Os adolescentes se encontram na igreja, fora a escola, sabe? Os eventos são os eventos da igreja. E aí tem toda essa coisa, essa vibe muito cristã, que às vezes me dá até não sei, né? Principalmente no momento que todo mundo vai atrás de ajuda psicológica com a Ditacuja, né? Com a pastora. Mas enfim, vamos partir para os personagens secundários, né? Que tem algumas tramas interessantes ali também. Eu acho que dá pra falar principalmente da Noreen, coitada. Sim. A Noreen, gente, que é a amante / nova esposa, noiva do Bill. É muito difícil no começo simpatizar com ela. Eu não sei, ela tem uma cara de sonsa. Começa por aí, ela tem uma cara de sonsa. Já é muito difícil ir com a cara dela. Deixa eu fazer um parêntese. Ela é irmã da Britney Spears, a atriz. Jura? Sim! Meu Deus! Meu Deus! Eu adoro! Quando eu fui ver eu fui ver quem era o elenco, ver o nome dos atores e tal. Aí tava lá, eu esqueci o nome dela, deixa eu pesquisar aqui. Aí eu pensei o que Spears, gente, não acredito. Que loucura! Mas enfim, esta mulher já tem uma cara de sonsa. E aí tem todo o comportamento dela no começo ali da situação. Tipo, o cara tinha acabado de largar a mulher e os filhos tinham acabado de descobrir uma traição junto com uma gravidez, né, advinda desta traição. E ela queria ser bem tratada. Queria que ela amasse ela. De novo, mais um erro que é 100% do Bill, mas tipo, que a Noreen se pega pra si. Tipo, ela quer ter uma relação com os filhos do Bill como se tá tudo certo, olha, tipo, seus pais já se separaram faz tempo e agora a gente tá começando a vida nova. Só que não foi assim. Tipo, os pais dele se separaram porque ele traiu a mãe. E aí eles têm todo o direito de estar revoltados de não querer uma relação com a Noreen. Mas ela dá uma forçada nisso. E aí o Bill não faz nada. Tipo, o Bill fica... Ele inclusive leva ela em todos os lugares. Tipo, todas as atividades das crianças, ele enfia ela lá. Então, enfim, leva ela na igreja com ela no domingo. Aí leva ela no jogo do Tyler. E aí ela fica lá forçando a barra, né? Gritando, torcendo. E o Tyler incomodadíssimo com a situação. Chega a atrapalhar ele no jogo. E o Bill, ele não tem... Esse é um homem covarde. Ele é um covarde. Ele não tem coragem de... Nem tipo, minha filha, segura a onda. Vamos pelo menos ficar caladinha aqui. Só nada, ele não fala nada, ele não tem uma conversa decente com ela. Até porque ele não consegue ter uma conversa decente com ninguém. Ele não consegue conversar com ninguém. Nem com os filhos, nem com a ex, nem com a atual, nem com ninguém. E aí fica uma situação horrível. E aí só quem fala com ela ali é o Kyle. E é meio que isso, né? Só ele é o único que fala com ela, né? Ela é a única que consegue tirar alguma coisa dele ali, e eles começam a criar essa amizade e tal, que é até bacana. Só que ao mesmo tempo, ela vai se sentindo deixada de lado, porque tipo, o filho do marido dela começa a dar mais atenção pra ela do que o próprio, né, noivo. Eu acho que eles se aproximam, ela e o Caio tentando agradar o pai, tentando ficar mais presente com o pai, e a Noreen querendo, tipo, ser uma boa madrasta. Isso. E aí eles se aproximam nesse sentido, tipo, tentando agradar o Bill. E aí eu acho que tem muito essa junção do Caio, seu filho, que tem menos contato com o Bill, e da Noreen tá vendo que a relação dela com o Bill não tem futuro. Tipo, ele Exatamente. Tá, como ele adora dizer, fazendo a coisa certa, mas tipo... Mas é por fazer, não é que eu sou apaixonada por esta mulher. Não é que ele tem alguma preocupação com ela e tudo mais. Tipo, ele só quer cumprir um papel ali dele. Pra dizer, tipo, eu errei com uma família, mas eu tô aqui, começando uma outra aqui do zero. E aqui eu vou fazer tudo certo. E aí tem até o momento que o irmão dela aparece, né, na cidade, dizendo, minha filha, você não está feliz aqui. Que ele vira e pergunta, você tá realmente feliz aqui? Porque na cidade, ninguém fala com ela. Porque a cidade, tipo, toma partido da Mad. Então,
Ninguém fala com ela até tenta fazer parte, tipo, de alguns eventos sociais, mas é muito desconfortável. Tipo, ela indo na inauguração do spa. Gente, pra quê? Minha filha fica na sua casa. Assista uma Netflix. Não sei. E eu até gosto disso que a série faz de não pintar ela de vilã. Porque podiam muito bem ter pintado ela de vilã da série, de promíscua e de toda errada. A que destruiu o relacionamento. A que destruiu o relacionamento. E não é isso. Eles pintam ela com uma mulher que cometeu um erro, que estava apaixonada por um homem casado, que foi um erro bizarro. Mas que ela tava ali tentando acertar também. Apesar, né? Minha filha não se meta com de casada, péssima ideia. Eu acho que dessa relação dela com o Kyle, ela começa a perceber como é que, tipo, o Bill dá atenção pra outras coisas na vida e tem outras prioridades. Ela percebeu que o Kyle não era uma prioridade pra ele, tanto que ele falta o dia da apresentação da peça dele. Isso. E é o dia também que a Noreen percebe isso, tipo, dá o estalo, de, tipo, eu não vou ter esse lugar de prioridade na vida dele, ele nunca vai me colocar em primeiro lugar. E aí ela vai embora, vaza. Vai embora. E isso, lembrando, gente, essa mulher é grávida. Ela vai embora, foda-se. Vou embora, ele que lute, fica aí sozinho. E aí fica meio nessa situação merda, só que na segunda temporada ela volta, né? Ela volta porque tem o acidente com o Kyle, né? Isso. Que aí ele não consegue falar com ninguém, todo mundo. Aí as pessoas realmente vão perceber que o Caio também tava sofrendo e querendo atenção. E que a única pessoa que ele consegue se abrir, né? Ele fica insuportável. E o único momento que ele consegue se abrir é quando ele fala com a Noreen. Então ela volta, ainda grávida, e fica em Serenity. E aí ela decide que vai ficar por lá. Mas ela tá ficando num hotel, tipo, um negócio mais ou menos e tal. E coincidentemente, o Isaac tava procurando alguém pra dividir casa. E aí eles se juntam por isso. Isso, aí eles ficam bem amigos. E eu acho isso maravilhoso. Foi perfeito. O destino nessa cidade, ele trabalha bem, olha, te contar. A terra nessa cidade, ela não dá voltas, ela capota. Capota. Assim, um parênteses antes da gente começar a história do Isaac. Aqui pra vocês entenderem a situação toda. Mas assim, parênteses, momento do Kyle insuportável. Pra mim é o momento mais difícil de empatizar com ele. Eu entendo que este rapaz estava sofrendo, mas ele fica muito insuportável. Ele fica muito chato. De novo, né? Fui uma adolescente pombalesa tal qual ele, que ficava, não vamos reclamar, vamos ficar tranquilas. Pra minha sorte, meu momento de revolta, eu já estava adulta. Meu momento de me revoltar com as pessoas, eu já estava adulta. Ninguém já se importava, então eu não precisei dar patada em pessoas que estavam ali só tentando me ajudar. Mas ele explode, tem um momento de revolta, adolescente, tem 1 milhão de pessoas ali passando a mão na cabeça dele tentando ajudar, e ele tá sendo insuportável. Porque assim, teve um acidente, e tipo, o acidente foi, ele pegou o carro do irmão, que foi um presente ridículo que o Bill deu pro Tyler, pra competir com a Maddie. Tudo é culpa do Bill, é impressionante. Gente, vocês vão ver, tudo nessa série, ela termina e vai descobrir a fonte do problema. É o Bill. E tudo é culpa dele. E aí tem esse acidente, porque os irmãos brigam, o Kyle pega o carro do Tyler, e aí tem um acidente. E nesse carro tava o Kyle dirigindo e a outra filha do prefeito. Isso. Que aí tem isso. O prefeito e a esposa dele, eles têm uma rivalidade, principalmente a esposa tem uma rivalidade com a Maddie e as amigas dela. E aparentemente por conta de uma besteira de quando elas eram adolescentes. Coisa de adolescente que ela... bobo. Um rancor que ela trouxe desde então. E aí quando tem esse acidente, começa a rolar uma treta entre... reacender essa treta da Mary Vaughn, que é a primeira dama, com a Maddie. E aí nisso... ela processa, na verdade, o Kyle, porque a filha estava no carro, e ele tem 14 anos, então ele não podia estar dirigindo. Sim. E essa história de tá todo mundo ajudando o Kyle, é isso. Tipo, ele fez uma cagada enorme. Tipo, ele cometeu um erro horrível, um acidente que poderia ter tirado a vida dele e da... Como é o nome da menina? Eu esqueci. A filha do prefeito, que eu esqueci o nome agora. Da menina. Nelly. A Nelly. E aí, nisso, tá todo mundo tipo, não, a gente tá aqui, Caio tá aqui, atenção, ele não leva não vamos brigar com você. Nada acontece, vamos levar as coisas no seu tempo. Só que ele fica extremamente insuportável. E até a treta com o irmão dá uma aliviada, tipo, o irmão
tá tratando ele mais de boa, só que qualquer coisa que o irmão fala, ele rebate, ele briga, ele arruma uma confusão. Aí ele fica com raiva da outra, só porque ela não é afim dele. Fica ridículo, assim, porque as pessoas estão ali sendo muito legais com ele. Tipo, a gente não vai brigar com você. Pois deveriam, gente, porque ele fez uma merda muito grande. Tinha que ter rolado esse chamado de atenção desse moleque, porque ele foi completamente irresponsável. Não interessa se ele tá se sentindo culpado. Tem que tomar pelo menos essa... E ele não tomou essa bronca e ainda ficou sendo insuportável. Ele devia estar agradecido que ele não tomou essa bronca. Mas ele ficou sendo insuportável com a mãe, principalmente. A mãe se sentindo culpada, se sentindo uma mãe podre. É o único momento que aparece um terapeuta, um psicólogo, um profissional nessa série. Que é o único terapeuta, é o único... O integrante do único casal gay, né? Isso. É a única unidade de casal gay nesta cidade. Uma cidade muito hétero, uma história muito hétero. Hétero-cristã. Mas tem uma unidade de casal gay na história, que é só pra dizer que não tem, mas tem. E aí tem esse lá, que é um psicólogo e o instrutor de yoga, né? Que trabalha lá no spa. No spa. E que é muito amigo, tipo, eu acho muito engraçado. Melhor amigo do Cal. Melhor amigo do treinador de beisebol. É bem aleatório, assim, tipo, como foi que essas pessoas ficaram amigas? Como surgiu essa amizade, né? Mas de onde agora, voltando pro... A gente fala Noreen e Isaac. Vamos falar a história do Isaac. Isso. Gente, o Isaac começa toda a história dele. Eu achava que tinha alguma coisa muito errada com esse menino no começo. Porque ele tinha uma atitude muito suspeita, assim. A gente sabe que a cidade é fofoqueira. Assim. Mas o Isaac, ele era um tom a mais até pra essa cidade, no nível da fofoca que ele queria fazer. Porque não era fofoca que ele tava fazendo. Parecia que ele tava o tempo todo espreitando ali. Era. Aí, olhando os documentos. Deu impressão até em uns momentos que ele queria, sei lá, roubar o restaurante. Sabe uma coisa assim? Porque ele ficava ali mexendo em documento, mostrando... Até que o primeiro a perceber é o Eric, né? Porque ele começa a se intrometer muito. Ele se mete muito na vida do Eric. Aí o Eric dá uma chamada nele, tipo, sim, e aí, garoto, o que tá você tá querendo? Aí ele fala que ele tá procurando os pais dele, porque ele foi adotado, mas ele sabe que a família, que a mãe dele é de Serenity, porque ele ficou com uma Bíblia, que tinha umas passagens grifadas lá. Isso. E aí ele vai pra essa cidade, depois que a mãe dele falece, né? Ele vai a mãe adotiva, ele vai pra cidade atrás da mãe biológica. E aí ele investiga Deus e o mundo. Ele acha que pode ser o Eric, ele pensa que pode ser a Dana Sul, a mãe dele. Ele até pergunta, tipo, é bizarra essa cena no final da primeira temporada, que ele, tipo, você é minha mãe? Aí todo mundo fica, que menino, como assim? Se ela tivesse um filho, acho que ela ia saber. Aí, tipo, ele pergunta de um jeito que ela fica com uma cara que fica muito a gente assistindo. Aí quando ele faz essa pergunta, a Dona Sul fala que, óbvio, não sou sua mãe, mas eu vou falar com a Ellen, com a Mad, pra ver se a gente resolve isso. Porque as três resolvem todos os problemas da cidade. Aparentemente. Super heroínas quase. E aí elas pegam esse problema aí, mais um, pra resolver. Não, vamos puxar aqui. E aí a Ellen vira detetive, começa a investigar junto com ele e tal. E aí vão investigando e chegam com a pastora, com a Bíblia. Minha filha, alguém gostava muito desses versículos aqui. Que estavam grifadas lá, a pastora até fala assim, todo cidadão de Serenity sabe essa passagem. Aí dá um estalo na Ellen. Isso é a passagem que tá na parede do jornal. Na parede do jornal da cidade. Isso. Aí tem isso, gente, a jornalista principal, aparentemente, que não deve ser a única, mas é a única que aparece, a única jornalista da cidade, é a Peggy. Ela é amiga da mulher do prefeito. Da Mary Vaughn. É como se fossem as antagonistas das três. E aí elas não se batem muito, não. Tem ali um negócio feio que a gente não entende bem o que a Peggy tem contra as três. Aí a gente descobre que a Peggy, né? Gente, vamos aqui, ó. Spoilers. Vão existir. Então, assim, a Peggy é a mãe do Isaac. Isso. E aí começa o drama pra saber quem é o pai. E nisso rola uma pegadinha, né, da série, de ela não entregar de cara quem é o pai. E eles dão a entender que pode até ser o Ryan. O que eu ia achar maravilhoso. Eu preferia. Eu ia achar maravilhoso. Eu ia achar muito, assim... Você não queria filhos? Agora você tem um tamanho velho já. E aí ia ser uma grande confusão, né? Mas como tudo nessa vida é culpa do Bill, o filho, ora veja, quem era o pai?
Era o E Bill. é impressionante, tipo, o Bill começa a série, tem 3 filhos e termina a segunda temporada e tem 5. 5 filhos. Porque nasce o filho da Noreen, inclusive é justamente com o nascimento da filha dela que rola ali umas pazes. Entre ela e a Mad, né? Entre ela e a Mad, tipo, beleza. Vira todo mundo contra o Bill ali, né? Todos contra o Bill, porque elas meio que se juntam no ódio que elas têm dele. E aí, o quanto ele é um péssimo, né? Um homem péssimo. E aí, ela chega à conclusão de, essas crianças vão ser todos irmãos. Então vamos tentar, né? Vamos diminuir essa torta de climão aqui. Pelo amor de Deus, é todo mundo irmão. Meu filho já gosta de ti mesmo. Né? E aí é maravilhoso isso, porque, tipo, o Isaac tá lá ajudando a Noreen, foi dividir a casa com ela. E eles ficaram muito amigos. Tá. Pronto, ele é irmão da filha. É filha. É uma menina que eles têm, né? Isso, é uma menina. Aí ele é irmão da filha dela. E irmão de todos os filhos da Mad. É impressionante. E aí ela descobre... Isso, na verdade, ela ainda não sabe, né? Acaba a segunda temporada e só quem sabe disso são as 3. A Peggy, obviamente, o Isaac e o Bill. Acabou, ninguém mais sabe. Não, o Eric fica sabendo, né? Mas a Noreen ainda não sabe que ela é amiga não só de um dos filhos do Bill, ela é amiga de 2 filhos dele. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque aí mostra a relação da Peggy com a mãe dela e como foi uma decisão da mãe da Peggy com a mãe do Bill, da Peggy sair da cidade, ninguém sabia que ela tinha tido filho, e entregar pra adoção. Esse filho escondido e entregar pra adoção. E nunca contaram pro Bill. Então dá pra ter uma noção de por que esse homem é a chave de todos os problemas dessa cidade. Porque ele foi tipo... Sabe, passaram a mão na cabeça dele em tantas situações da vida que ele nunca precisou lidar com nenhuma das responsabilidades dos problemas que ele causou. Ele não sabe que ele tem... Ele não sabe que ele tem um filho com a Peggy, ele, tipo, tá entediado no casamento, vai lá e trai a Mad, aí pra fazer o certo ele quer casar com a Noreen, só que ele não dá a devida atenção pra ela, até ela ir embora. Aí depois que ele tá sozinho, ele fica assim, olhando, mas o que foi que aconteceu? Tipo, só isso. Meu filho, pelo amor de Deus. Você só fez cagada atrás de cagada. Se enxergue, preste atenção na sua vida. E aí meio que vai descobrindo, né, que os pais dele também, a mãe dele também não era exatamente fluxo cheire, né, assim como a mãe da Peggy. São cenas horríveis, a mãe da Peggy é péssima, assim. Ela é muito escrota. E aí dá pra ter mais empatia com a Peggy, porque no começo ela fica meio nessa rivalidadezinha, né? Ela até chega a dar um shade na Ellen, falando que elas poderiam ser amigas. E aí, só que ela preferiu a Ellen preferiu ser amiga da Mad e da Dona Sue e ignorar ela. Umas coisas assim, tipo, minha filha, sei lá, cobrando umas coisas que... Não é assim. Mas aí depois, quando mostra esse passado dela e essa relação dela com a mãe, a gente começa a ficar mais empático. E até porque a Ellen é muito solidária com ela. E, tipo, fala, olha, eu não fazia ideia, senão eu não teria chegado assim, pra jogar na tua cara o Isaac, então. Elas começam a ter uma aproximação. Ela é uma santa, né? Bicho, ela é imperfeita, né? Certíssima, nunca errou. Só errou quando ficou com o Ryan. Exatamente. O único erro da vida dela foi este homem. É triste. Mas a mulher é uma santa, tudo ela faz certo, ela ajuda todo mundo, ela tá ali pra todos os amigos, ela cuida dos filhos das amigas e aconselha. É um anjo, né, a mulher? Aconselha até uma adolescente aleatória que não tem nada a ver com ela, mas que ela vê ali que dá pra ajudar, ela ajuda. Que é justamente a namorada do Tyler, né? A namorada que ele arranja ali, que... Ele também não gosta muito dela, dar uma despistada na Anne, né? Isso. É que, como eu disse no começo, o Tyler ele só gosta de beisebol. E aí na segunda temporada tem toda a situação de que ele tem que ficar sem jogar, ele tem que descobrir outras coisas que ele gosta. E aí, enfim, né, na terceira temporada a gente vai ver do que vai dar nisso. Ver se ele descobre que ele ainda gosta de alguma outra coisa, ou se não. Ou se ele vai voltar pro beisebol, sei lá. Quer dizer, tudo indica que não, né? Tudo indica que ele meio que largou ali o beisebol. E já que a gente tá falando das crianças, né? Dos adolescentes de novo, a gente ainda não comentou o romance Jackson e Anne. Que eu acho muito fofinho. É fofinho, sim. No começo eu fiquei meio assim, tipo... não sei, reformatório de macho, não sei se eu gosto. Mas aí depois, não é bem ela, né, que faz tudo. Ele meio que muda por si só. Muito por conta dela também, né? Na verdade, porque esse menino... Voltando na noite do acidente, né, os adolescentes envolvidos eram
os principais, né, filhos da Mad e da Dona Sul, e o Jackson e a Nelly, que são filhos do prefeito e da primeira-dama. Isso. E aí tem essa rivalidade já entre primeira-dama e Mad, então meio que é já uma coisa assim que eles não queriam que tivesse andando junto. Não se bicam, não sei nem por que essa família tava lá na casa do outro. Porque isso tudo foi na casa do prefeito, tá, gente? Foi tudo lá na casa... Por que eles foram pra essa festa na casa de pessoas que eles não gostam? Não se sabe. O Kyle, beleza, tá lá porque ele tava com a amiga dele. O Kyle e a Nelly, eles desenvolvem uma amizade, assim. Eles eram amigos já. Mas por que o Tyler tava na casa do menino que ele odeia é um mistério da humanidade, não se sabe. Por que ele foi para lá? E a Anne junto, porque a Anne ainda tava meio tretada com o Tyler e o Jackson que espalhou o áudio da Anne pra escola toda. O que essa mulher também fazia ali naquela casa? Por que vocês estão andando com quem vocês não gostam? Por quê? Não faz sentido. Aí, né, só podia dar confusão. Essa festa foi exatamente o que deu, o acidente de carro, não sei o quê. Só que aí, o Jackson, a gente percebe até na cena, no primeiro episódio da segunda temporada, que o Jackson, coitado, né? A gente até entende o porquê que ele é ridículo. Porque os pais dele maltratam muito o menino. Os pais dele são horríveis com ele, tipo, cobram demais o garoto, pra que ele tenha um papel de estrela e líder do time que é do Tyler. Então essa disputa entre eles é muito incentivada pelos pais do Jackson. Isso. E aí, nesse dia do acidente, que eles estão no hospital, a Nelly tava no carro, então ela tá mais ferida. E aí os pais vão primeiro pra arrumar confusão com a Mad, porque é isso que eles chegam fazendo, e depois pra prestar assistência pra Nelly. Então o Jackson, ele fica completamente abandonado, não tem ninguém ali pra olhar pra ele. E a única pessoa que faz isso nesse dia é a Anne, tipo, ela olha assim e vê que ele tá largado. É quem trata ele com o mínimo de educação, e aparentemente era só o que faltava na vida desse menino. Alguém tratar ele com um pouquinho de carinho. Era só ele ser bem tratado uma vez, o homem se transformou. Ele virou outra pessoa, virou educado, fofo, legal. Ele fez as pazes até com o Tyler. E ele foi tentando se aproximar da Anne de uma forma muito... Tipo, ele foi muito de boa, ele foi entendendo que ele foi super escroto com ela, de ter espalhado aquele áudio. Aí ele pede desculpa. E aí eles vão se aproximando, até que uma hora eles começam a ficar, né? E aí depois, por conta da Anne, né, que o Tyler fica meio ali puto. Tipo, agora que ela ficou com outro, de repente, não sei, talvez eu goste dela. Agora eu tô chamando atenção, palhaçada. Aí depois eles meio que fazem as pazes, eles meio que tipo, não, tudo bem. Aí depois também rolam as pazes dos três, né, dos irmãos ali. Finalmente. Pararam de brigar, isso chatice. E aí ele meio que faz as pazes ali com o Jackson, e quando parecia que tava tudo bem entre os adolescentes. Aí a Nelly, né, que já era... Ainda tem isso, a Nelly era afim do Kyle, que era afim da Anne, que era afim do Tyler, que só gostava de beisebol. E aí a Nelly e o Kyle começam a se entender também. E aí quando parece que a paz reina entre os no mundo dos adolescentes, os pais vêm atrapalhar, né? Que é a mulher do prefeito falar, olha, quero vocês longe desse povo, longe dessa família. Vocês não conversem mais com eles. Começa a ter uns problemas na cidade com o estacionamento. E aí, todo Eu vou resumir bem rápido. Todo estabelecimento comercial, as pessoas que frequentam estão levando multa porque estão estacionando na rua. Aí, coincidentemente, quando vai na prefeitura ver o que tá acontecendo, olha, bem aqui do lado tem um terreno pra você comprar e trás lá no estacionamento. Tipo, é muita coincidência. E aí a Mad vai investigar isso a fundo, né? Muito detetive. Ela vai lá e descobre que o quê? Todos esses terrenos que estão do lado de pontos comerciais são da imobiliária da primeira-dama. Então tá rolando esse esquema da prefeitura com a imobiliária pra ganhar dinheiro em cima das pessoas. Aí começa um abaixo-assinado pra tirar o prefeito e tudo mais. E a Mary Von fica ameaçando a Mad, porque ela é uma das patrocinadoras também do time de beisebol. Aí tem essa questão do acidente, então já tem essa treta. E aí no final a Mad dá início nesse processo de impeachment do prefeito, e a Mary Von vai lá e fala, olha, fala pros filhos, não quero que vocês tenham contato com nenhum daqueles adolescentes de lá. E também ela encerra o contrato do Cal na escola. E aí isso dá um gatilho pro Cal começar a ter umas crises de agressividade. E aí vai descobrindo, né, claro, o Cal não podia ser perfeito. Aí ela vai descobrindo que ele tinha problemas com a agressividade, porque quando a carreira dele terminou por conta de um acidente que ele sofreu, se quebrou todo, aí não tinha mais como voltar a jogar.
E aí fica essa confusão e vai meio descobrindo os podres do Cal, que na verdade não era nada, assim. Tipo, ele ficou mal depois que ele sofreu um acidente. Uau! Que coisa, veja. É meio assim, é meio ridículo, porque tipo, é um negócio muito bobo. Claro, porque o Cal, ele não pode ser o Bill, né? Ela não pode estar com o Bill de novo. E aí tem até toda a situação lá do restaurante no final da segunda temporada que... Eu achei uma forçado. Coisa desproporcional. Foi forçado, foi bem forçado. Porque... Assim, gente, a série... Vamos lá, a série não é... Assim, meu Deus, obra-prima da sétima arte. Não. É uma série besta, é o que a gente tá fazendo aqui. É esse tipo de série que a gente quer falar. Nada de grandes coisas. E aí tem umas coisinhas assim que tu fica meio... Eita, não faz nem sentido isso. Essa briga aqui tem não umas faz coisas sentido. assim que a gente se questiona. Então, tipo, essa briga foi extremamente desproporcional, assim, acho que foi isso. Tentaram enfiar ali um problema no Cal, vamos botar um problema aqui, um defeito nele. E... Porque acontece do Eric brigar no restaurante no começo da primeira temporada com aquele chefe. Ele faz exatamente o que ele faz. Ele bota o chefe pra fora e dá uns socos nele. Então, é esquisito. Tipo, no começo foi ok, o Eric tava certo. Lindo, Eric, parabéns, maravilhoso, fofo. E aí o Cal faz a mesma coisa. É tipo, Cal, um homem agressivo agora. Nossa, um monstro. Sendo que ele matou um cara que visivelmente ia agredir a Mad. Isso. O homem ia partir pra cima da Mad, ele tinha que fazer alguma coisa, ia esperar a polícia. E aí, impressionante, quando ele parte pra cima do homem, a polícia aparece, magicamente. 2 segundos, né? Eu acho maravilhoso isso dessa cidade. Enfim, mas, assim, coisas. No geral, eu gosto muito de Doces Magnólias. Tem essa identificação de ser uma grande fofoca sobre a vida alheia. Que é o que estamos fazendo aqui. Exatamente, que é a nossa ideia aqui. E aí, acho que tirando o Ryan e Bill e esse final do Cal, são pouquíssimas coisas assim que eu fico, gente, não precisava. A coisa de tudo ser culpa do Bill também é muito conveniente e tal, mas... eu já aceitei. Tudo que puder ser problema dele, bota mesmo na costa dele. É isso. Costa larga da série, vai ser tudo meio que na dele, assim. Mas a série é muito legal, assim, pra te assistir. Dá pra assistir muito tranquilo. Não precisa prestar atenção em toda... Tanto que, na segunda vez que a gente assistiu, a gente percebeu que a gente tinha perdido várias conversas ali. Eu acho que é aquela né? série que tu bota e vai fazendo outra coisa junto. Então, tipo, sei lá, tô fazendo alguma coisa, vou botar uma série aqui de fundo pra eu ir ouvindo. Isso. Exatamente. Eu às vezes coloco série enquanto eu tô fazendo freela. É ótima série. Eu tô ali fazendo umas coisas mais de boa. Deixa a série passando. Eu gosto de botar, tipo, antes de dormir. Porque eu sempre durmo assistindo as coisas. Então, se eu for botar um episódio de uma série muito grande, eu vou dormir, eu vou perder muitas coisas. Então, eu pego uma série dessa que é, tipo, mais curtinha. Que, se eu dormir amanhã e continuar de onde eu parei, tanto faz. Não vai perder. Eu acho ótima novela, pra isso. Gente. É série pra dormir. É uma novela boa. Tem uma história interessante. Tu consegue se identificar com os personagens, apesar de ser uma realidade completamente, assim, alternativa. Onde ninguém tem problema com dinheiro, todo mundo é feliz, assim, até o ponto que deixa, né? A história deixa. Mas é legal, eu gosto das personagens femininas, eu gosto muito da Ellen, eu acho ela muito foda. Gosto muito da Dana Sul também. Eu gosto muito da Dana Sul e eu me identifico um pouquinho com a coisa de precisar se impor assim, sabe? E às vezes a gente ficar com fama de chata. Não, o que eu me identifico é isso, de tipo, tô fazendo aqui o negócio tudo certinho, não erra comigo, pelo amor de Deus. Senão, meio isso, tipo... Eu vou fazer igual ela, eu vou sair, tipo, te expulsando de casa, eu te acredito. Exatamente, porque a gente, às vezes, a gente tá tentando tanto, a gente tá se esforçando tanto, e aí vem uma pessoa e avacalha com tudo, é muito difícil tu não querer matar a pessoa. Sim, eu sou uma pessoa... Eu me esforcei tanto pra deixar esse negócio aqui certinho, organizado, aí vem aí, bagunça tudo. Não, pera lá. Principalmente se for relacionado ao trabalho. Eu acho que com vida pessoal eu sou bem mais flexível do que a Dana Sul. Mas assim, com trabalho eu acho que eu sou que nem ela. Sim. Meu Deus, não vem bagunçar aqui o negócio que eu fiz. Négua, tô aqui organizando tudo. Como é que vocês estão vindo avacalhar com o meu trabalho? Vocês me odeiam e eu pego o pessoal mesmo. Eu fico, eu só podem estar querendo me prejudicar, não é possível. Eu sou muito assim.
Então eu empatizo muito com essa coisa dela de às vezes dar uma excedida, porque ela quer que as coisas sejam tudo certo. Assim. Comédia eu não consigo ter. Não consigo. Ter tanta empatia, porque é isso. Tipo, É que ela é perfeita. Ela é muito fofa, ela é muito. Muito tudo linda. certinho, eu vou sentar aqui e vou conversar com meu filho, que causou um acidente, que podia ter matado ele. Eu ia voar no pescoço dele. Tá ficando doida de fazer isso. Exatamente. Agora, a Dona Sul, quando descobre que a menina bebeu, castigo a vida inteira, minha filha. Vai ficar até sem celular. Quero ver fazer uma foto agora. Sem câmera, sem celular. Era pra ter tirado o celular acabou. antes dessa garota. Né? Pra ver se ela não fazia tanta merda. Mas é isso, tipo, eu entendo muito. Acho que eu consigo empatizar muito com a Dona Sul. É que a Ellen, apesar dela ser uma personagem muito legal também, ela também é perfeita, né? A mulher não tem um defeito. Não, e muito disposta pra ajudar os outros. Aí eu fico assim, mas manda aí a tua vida. E, né? Exatamente, eu não tenho esse. Nossa, sem condições. Mal tô dando conta de resolver a minha própria vida. Botar ali, né? Revirando o mundo pra poder ajudar os outros. Não, pera lá, calma. Não é pra tanto. Mas é isso, gente. Doces Magnólias, estou aguardando ansiosamente a terceira temporada. Já confirmou? Já, né? Acho que já confirmou. O que eu queria saber é... Será que Quantos livros são? É um livro só? Será que se a gente ler, a gente descobre tudo? Vou comprar o livro. Né? Eu acho que... Vamos pesquisar. A gente traz aí em próximos episódios. A gente descobre se vai ter... Se estão muitos livros. Se for só um, acho que eu vou atrás desse livro pra ler. Mas é isso. É uma série que eu gosto muito. É tipo essa série de conforto, de botar pra assistir antes de dormir, pra fazer outra coisa junto. Acho maravilhoso. Acho maravilhoso os problemas, assim, tipo, de um capítulo pro outro as coisas se resolvem. Perfeito. Assim. Acho ótimo. Acho ótimo, nada que fique remoendo. O único problema que durou muito tempo, que durou 2 anos, foi o final da primeira temporada pra segunda. Que durou tempo demais na minha cabeça. Que eu fiquei pensando, meu Deus, quem morreu? E não morreu ninguém, claro, porque é a série. As coisas acontecem assim. Mas eu gosto muito, eu acho muito legal esse tipo de série, porque fala sobre relações. E eu acho que é importante a gente falar disso, porque até cria, né, o hábito de a gente estar pensando nas nossas próprias vidas, apesar da realidade ser diferente, da gente pensar, porra, se eu tivesse uma situação assim, será que... Não, né? E sabe o que eu acho? Tipo, mesmo que a gente tenha falado aqui de diversos momentos em que elas estão se relacionando com outros caras e tal, o relacionamento delas, tipo, a amizade delas é muito forte, muito fortalecida, e elas cuidam muito disso. E eu gosto de ver essa série e ficar pensando nisso também. Principalmente agora que eu mudei de cidade, então, tipo, meus amigos de vocês estão todos em Belém. Isso. Então tem que ter, tipo, às vezes tem que ter esses rituais da gente vai se encontrar, sei lá, no Zoom e conversar 5 minutos de como é que tá a vida. Eu acho isso importante pra manter realmente a amizade. Eu gosto de ver elas fazendo isso. Eu acho muito legal. Até com os amigos que estão perto, né? Sim. Que às vezes o trabalho, a vida, né, as coisas acontecem e às vezes a gente não consegue encontrar. Eu também tenho outros, né, eu moro em Belém, mas morei em Santarém há muito tempo, então deixei muitos amigos lá. Então é bom sempre, tipo, quando junta e conversa, pergunta como é que tá a vida. E eu acho que é muito legal essa coisa da amizade. Não só entre elas, a amizade entre os adolescentes depois também, que é um tema bem legal. E eu gosto do jeito que a série trata as coisas assim com leveza, sem grandes dramas. Adoro. Sabe? Queria viver nessa cidade. Ai, nossa, meu sonho. Dramas tranquilos assim. Não tá me estressando com o governo diariamente. Tá me estressando só com... mas ela tem preocupações. Olha o impeachment do prefeito. É verdade. Mas assim, comparado ao que a gente tá vivendo neste país, a paz tá ótimo. Serenity também sofre. Mas é isso, é maravilhoso, gente. Pra quem tá afim de uma série bem boa, bem levinha, melhor pedida. Assistam. Se vocês já assistiram, comentem o que vocês acham. A gente vai fazer um post de Doces Magnólias e aí vocês podem lá comentar e falar o que vocês acham da série, se vocês já assistiram ou não. Isso. E comentar, se já assistiu, comentar o que vocês acham dos personagens. Se alguém gosta do Bill, nunca se sabe. Deveria. E é isso por hoje. Isso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras para refletir
no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.